Olá, graça e paz, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja amada, igreja predestinada, igreja escolhida, igreja comprada lá na cruz por Jesus Cristo, igreja selada com o selo do Espírito Santo. Amados queridos santos de Deus, povo abençoado, povo salvo uma vez, salvo para sempre, povo sem condenação, povo iluminado, a Igreja de Cristo. Nosso tema é Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. O nosso tema é Ovelhas perdidas da casa de Israel? Uma pergunta. Ovelhas perdidas da casa de Israel é o nosso tema. Amados, nosso texto se encontra em Mateus capítulo 10, e o verso Mateus capítulo 10, verso 5 em diante. Mateus capítulo 10, versículo 5 em diante, diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, Jesus Nazareno enviou os 12, Tiago, Pedro, João, esses são os mais famosos. Jesus Nazareno enviou estes 12. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos dos gentios, cananeus, todos esses eram gentios, que não eram judeus. Jesus Nazareno, o evangelho, o primeiro evangelho, o evangelho do reino, foi para os judeus, exclusivamente para os judeus. Os teólogos aí, os estudiosos, eles confundem tudo, Eles dizem que é o mesmo evangelho, não é. A mesma missão, porque fala de Jesus, mas Jesus Nazareno em carne, e este é o evangelho da circuncisão dos judeus, o evangelho da circuncisão dos judeus, e o evangelho o evangelho da graça eterna, o evangelho do Cristo ressuscitado, é o evangelho da incircuncisão, é o evangelho para todos, é o evangelho eterno, o evangelho de Jesus Nazareno foi simplesmente para os 12, só para os 12, para os judeus. Ele enviou os 12 e os 12 foi pregando, Olha aí, vamos chegar a esse entendimento. Jesus Nazareno enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, dizendo, dois pontos, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei na cidade de samaritano, cananeu e samaritano, tudo era gentios, não era para eles, era só para os judeus. 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem é as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus. 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Até isso, os religiosos do nosso tempo hoje, do século XXI, não faz isso. Ele não faz de graça, eles cobram. Campanha, voto, tudo isso é dinheiro, Oração, eles cobram para Pix, para orar, Os profetas dos Pix aí, Olha aí. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não tá vendo? Eu vou ficar até aí mesmo, nesse 8, Não vou mais seguir não, para a mensagem não ficar muito extensa. Então, amados, o evangelho de Paulo, Irmão, que Jesus tinha escolhido os 12, Jesus Nazareno em carne escolheu os 12 para pregar o evangelho transitório e passageiro, o evangelho dos judeus, Então, por que Jesus iria escolher mais outro apóstolo? Não tinha fundamento, Por que ele escolheu Paulo? Porque o evangelho
o Evangelho de Paulo, a mensagem de Paulo, é uma mensagem eterna. Uma mensagem eterna, o Evangelho eterno, o Evangelho da graça eterna. O apóstolo Paulo é o percussor, é o apóstolo do Evangelho da graça eterna. Os 12 apóstolos de Jesus Nazareno, foi escolhido para Jesus Nazareno, de Jesus Nazareno, foi exclusivamente com a missão de pregar para as ovelhas da casa de Israel. Como é o nosso tema, ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Olha aí, o evangelho da circuncisão, primeiro o evangelho passageiro, o evangelho que foi só para a promessa que Jesus veio da descendência dos judeus, da linhagem dos judeus, então ele tinha uma promessa com os judeus ali. Então ele tinha o juízo com os judeus no ano 70, ele fez ali o juízo, tudo, as promessas foram cumpridas para os judeus, né? Então, e o evangelho eterno da graça eterna é o nosso evangelho, é o evangelho do amor, é o evangelho do perdão, o evangelho da salvação eterna, é o evangelho que nós pregamos, o evangelho que fala da cruz, do que aconteceu na cruz. Jesus morre para salvar, quando ele ressuscita, salvou. Tudo que foi feito na cruz foi eterno. Salvação eterna, paz eterna, justificação, livre da condenação, Romanos 8:1, portanto agora já nenhuma condenação, não tem condenação no evangelho da graça eterna, não tem maldição, não tem demônio, não tem inferno, não tem extorsão, extorquir, tomar o que as pessoas têm, não tem isso. O evangelho da graça eterna é descanso, é paz, é gozo, é alegria. Esse é o evangelho eterno, esse é o evangelho que eu anuncio. Há 5 anos eu defendo esse evangelho da graça eterna. Olha aí. Evangelho da circuncisão, o evangelho dos judeus. Evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça eterna, que foi enviado a Paulo. Paulo foi levado até o terceiro céu e o próprio Deus lhe deu essa mensagem, né? Então, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Nazareno foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os judeus. Aquela mulher ia seguindo os discípulos, seguindo Jesus, e ela, socorro, Jesus, minha filha está endemoniada, e Jesus não disse palavra, Jesus não disse nada. Imagine Jesus não dizer nada, Jesus não respondeu uma pessoa, né? Por quê? Quando os discípulos, olha Jesus, essa mulher vem nos seguindo, e Jesus disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está vendo aí? Então, Jesus Nazareno veio com a missão, Jesus em carne veio com a missão exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que nós dizemos que nós pertencemos ao outro, pertencemos ao Cristo ressuscitado. Porque a partir do Cristo ressuscitado, a partir do momento que Jesus Nazareno vai para a cruz e ressuscita, as promessas foram tudo concretizadas, salvação eterna. Os dons são irrevogáveis, por isso que a salvação é eterna. Salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação não se perde, né? Tudo que foi feito na cruz foi eterno. Uma única obração, a obra de Jesus Cristo, nos deu a salvação eterna, paz eterna, descanso eterno. Estamos cheios, completo até o topo. Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Estamos completos. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Te agradecemos por este evangelho eterno. Te agradecemos por este evangelho da graça eterna, o evangelho do descanso, o evangelho da paz. Hoje temos paz contigo. Hoje sabemos que pertencemos ao outro, ao ressuscitado. Hoje descansamos. Pai querido, onde esteja chegando o som da minha voz, aonde esteja chegando este vídeo, que a tua graça superabunde, Pai. Te agradeço pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém, eterno, soberano, Deus forte, maravilhoso, Abba Pai, graça eterna, paz eterna. Amados, não custa nada, né? Só vai se inscrever aqueles que estão inscritos antes da fundação do mundo, aqueles que foram predestinados. Só entendo o evangelho da graça eterna aqueles que são escolhidos, predestinados
antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz. Amém? Se você faz parte desse, então dê seu like. Se inscreva que você não é inscrito. Afinal de contas, estamos juntos. Amém? Juntos. Né? Graça eterna, paz eterna.